E a igreja hoje, será que está dessa maneira? Em que a igreja tem acreditado? Amados, que espírito há dentro de você, irmã, hoje? O que é que está formando você hoje? É amargura? Será que ainda você está preso a essas coisas que têm limitado a tua vida, o teu chamado, o propósito de Deus para a tua vida? É uma experiência lá do passado, ainda isso está pesando? Essa manhã é manhã de libertação em nome de Jesus. É manhã de transformação em nome de Jesus. Não dá para caminhar desse jeito. O que mais que a gente anda acreditando que está dividindo a gente? Eu falava quinta-feira, aliás, uma quinta dessas. Já ouvi falar que a Terra tem 4,6 bilhões de anos e que os hominídeos andaram na Terra 200 milhões de anos. Quem já ouviu falar na Lucy, aquele esqueleto daquele hominídeo? Já viu lá a gravura, né? Começa assim, né? Aí faz assim. É. A Lucy é a primeira, assim, ó. 1,5 milhão, sei lá, de anos. Sabia disso? Nem eu sabia, descobri há algum tempo. Em 1983, publicou lá na Nature, essas revistas científicas que são a Bíblia da ciência, Nature, Science e tal. Década de 80, que se comprovou que a Lucy, que está no Museu de História Natural de Nova York, é o esqueleto ou de um chimpanzé, ou de um orangotango, macaco qualquer, e tem muito menos tempo. Foi fraudado. Quem é que ouve isso na televisão? Ninguém. Isso divide você ainda. Você ainda fica na dúvida a respeito daquilo que a Escritura diz. Eu dava aula aqui, quinta-feira, pessoalzinho que está querendo estudar a Bíblia. Eu falei, de semana você pode, então vem aqui. Falando que a nossa igreja é bíblica, pentecostal, é uma igreja missionária, aí várias definições. E é bíblica por quê? Porque crê naquilo que a Bíblia diz. O que é que anda dividindo aí o teu coração? A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Sabia? Outra coisa, você sabia disso? Que isso é um fato científico. Você mede o tempo de um corpo celeste, ou de uma galáxia que seja, um ajuntamento de corpos celestes, por exemplo, pela supernova. Supernova é uma estrela que explodiu. Você mede a idade daquela galáxia, daqueles corpos celestes, pela presença de supernovas naquele pedaço. Supernovas você tem 3 estágios. Estágio 1, 2 e 3. O 3, por exemplo, é quando uma supernova ela tem de 120 mil anos para cima. É o estágio 3. É quando é de 120 mil anos para frente. Não existem supernovas do nível 3 em nossa galáxia. Só tem supernovas de 120 mil anos para baixo. Como é que a Terra tem 4 bilhões de anos? Sabe essa história de aminoácido? Que a água tem lá umas moléculas, né, ou aminoácidos e uma descarga elétrica. Quem já ouviu isso? Que a vida teria surgido disso. Que o aminoácido, uma descarga elétrica e mais algumas coisas, elementos químicos, formam a proteína, que é a origem da vida. Teve um cidadão que fez eu estou falando. O que é que anda no teu coração? O que é que divide você? O que tem causado essa casa dividida que não vai parar em pé? Fala Deus. Virá tempestade, virá a força do vento e baterá com ímpeto contra ela e a casa vai cair. Hoje é manhã de nos despojarmos, como nós cantamos aqui. Não mais eu, Senhor, mas o teu Espírito em mim. Meu Deus, rompe hoje, nessa manhã, nessa igreja, com a casa dividida que eu sou. Eu me rendo nessa manhã, Espírito Santo. Me rendo para valer. Não estou aqui brincando de evangelho de igreja. Eu preciso do Senhor na minha vida. Quem diz amém comigo? Quem precisa disso? Menos de mim, menos de mim. Pelo amor de Deus, como eu me saboto, como meu coração estraga tudo. Deus vem tocar na minha vida essa manhã.
Aleluia. Candalamanaço tomana. Oh, lavaçou. Você, Edson, ontem à noite, o Espírito Santo, e você falando, o Espírito Santo me dizendo, você pensando sobre rumo na tua vida, Kamanus tocou tatlá, e pensando no dia de hoje, canta robetar, o Espírito Santo manda dizer, há rumo, Senhor, há uma resposta para aquilo que você está buscando. Calabaçoto, calabassuta, lavaçola. Ah, Deus. Sabia que o aminoácido que vira proteína não pode ter oxigênio, né? Nos testes que os cientistas, e eles falam de boca cheia que não, foi desse jeito que a vida começou. Para o tal do aminoácido, essa sopa aí, que cai uma faísca elétrica e papapá, vira proteína e daí surge a vida. Sabia que o oxigênio, quando está presente, impede que aquilo aconteça? Aí os cientistas dizem assim, não havia oxigênio na atmosfera primal e tal. Só que encontraram rochas com milhões de anos, dizem que tem milhões. A galáxia não tem 120 mil anos, é uma salada, é uma confusão que esse povo faz. Só que encontraram rochas muito antigas com óxido de ferro. Por que óxido de ferro? A pedra oxidou. E quando oxida é porque tem oxigênio no meio. Eu fico com a palavra de Deus, o princípio. Tempo foi criado. Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Tempo, espaço, matéria é todo material que faz com que surja toda a criação. E Deus fez tudo isso no começo. Há um Deus que fez todas as coisas. Aleluia. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus na Escritura revelada que Ele diz: eu sou com você, eu sou real, eu estou com você todos os dias. Em que você tem acreditado? Nessa manhã, o Espírito Santo quer sacudir o nosso coração para que a gente volte àquela fé de uma criança que creia completamente, porque se nós não formos como uma criança, nós não veremos, não entraremos no reino de Deus. Nessa manhã, que o Espírito Santo mexa, tire, desintoxique, limpe a área, porque os puros, os limpos de coração, verão a Deus. Verão a Deus. Você vai ver Deus dentro da tua casa. Eu quero declarar isso para você. Tem ouvido esse monte de confusão por aí? Diz a palavra do Senhor: ó, não te mandei eu, não pasmes, nem te espantes, sê somente corajoso, se levante, tenha bom ânimo, um espírito diferente, porque você vai prosperar em todo o teu caminho. Quer ouvir uma palavra de Deus? No meio da crise, Deus vai prosperar você. Amém. Quem recebe isso? Amém. Quem crê nisso? Amém. Que é um Deus que no meio da seca manda os corvos alimentar. Amém. Eliseu pediu isso para o Senhor. Para Elias, né, que era a boca de Deus ali, pediu um espírito diferente. Eu quero terminar falando 2, 3 coisas. 3 coisas que Eliseu fez. 3 coisas que alguém que tem um espírito diferente faz. Primeiro, Eliseu simplesmente não arredou o pé. Está lá em Elias, veja aí, capítulo 2, verso 2. Disse Elias a Eliseu: faça-te aqui, ou melhor, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: ó, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Sabe, você vai ouvindo não? É não do profeta, é não daqui e dali. E Eliseu, ele não arreda o pé. Ele permanece no propósito que ele tinha no coração dele, mesmo que o próprio profeta Elias tenha dito, como Eli, o sacerdote, falou para Ana, falou: vai para casa, você está bêbada. Mesmo que Eli ou alguém diga: não, eu vou permanecer. Aleluia. Aleluia.
Estava lembrando da minha conversão, irmãos. Falando de acampamento aqui, falei domingo passado, os 2 cultos. Eu me converti no acampamento. Mas o meu pai e minha mãe, eles insistiram comigo. Meu pai e minha mãe não arredaram o pé. Domingo de manhã tinha a escola bíblica lá na igreja onde se converteram. Eu não queria ir, então eu tinha que acordar. Falaram, então acorda, vai lavar o carro. Porque dormindo não vai ficar não. Dava uma raiva. Eu estudava, trabalhava a semana inteira. Era pegado mesmo. Tinha que levantar. Não quer ir para a igreja? Dormindo não fica. Pé, pá, vai lá. E chamava, e vamos para o culto. Eu sentava lá no culto e ficava lá. A igreja é pequenininha, o pessoal fica olhando para trás. Você está novo no lugar, o pessoal fica assim. Você já passou numa cidade do interior, você está passando com o carro, todo mundo está na porta olhando assim. Incomoda, né? Esse povo não tem o que fazer, não. E eu lá sentado. E não queria aparecer mais. Aí um dia teve um churrasquinho na igreja. Vamos pro churrasquinho. Eu fiquei encostado na grade assim. Coitados irmãozinhos, meus irmãozinhos lá. Alguém deve ter conhecido o Joel aqui, que é missionário lá na Europa hoje. Ele chegou assim, tudo bem? Tá frio, né? Sei quantos anos você tem? Puxando o assunto e eu. E ele olhava e fazia assim. Ele ficava procurando assunto e eu lá, né? Fazendo o que eu não estava vendo. Sumi da igreja, nunca mais fui. Aí teve um passeio no sítio, vamos pro passeio. Tinha bola, fui jogar bola. Aliás, joga muito bem, pode confirmar com qualquer um, só para deixar claro. Aí ia até a palavra, porque a gente aproveita mesmo. Quer jogar bola, mas você tem que escutar também. Aí o pastor lá, o Nelson, reuniu o povo, saindo fininho assim. Mas amado, chegou o dia que eu estive no acampamento. Meus pais insistiram comigo. Eu fui. E Deus é tão Deus que, mesmo sendo tão complicado, chato, e eu estava em depressão naquela época. A gente nunca quer admitir. A gente acha que é sinal de fraqueza, né? Eu fui. Eu tive um encontro com o Senhor lá. Impressionante como assim Deus mudou a coisa. Meu pai e minha mãe não arredaram o pé. Não arredaram o pé. Você vai ser, em nome de Jesus. Ainda é tempo da manifestação dos filhos de Deus. É um assunto de quinta. Por coincidência, são 7 quintas até 17 de dezembro, última semana antes do Natal. Ainda é tempo. E eu quero declarar você, em nome de Jesus, mesmo no meio da tua dificuldade, do teu problema, como Elias, você vai sair dessa caverna. E ainda você vai ungir reis. Você ainda vai tocar em pessoas. A unção de Deus vai se manifestar na vida de pessoas por tua causa. Quem diz amém comigo? Em nome de Jesus. Fala quem está do teu lado aí, você é transformador de ambientes. Deu para entender? Você é transformador de ambientes. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Deixa eu correr. Segundo, primeiro, Eliseu não arredou o pé. Segundo, Eliseu não deu ouvidos para quem estava com o foco errado. Quem é que estava com o foco errado? Eles passaram em Betel, passaram em 4 lugares diferentes. E eles chegavam, tinham os discípulos, os profetas, uma espécie de escola de profetas. Olha o verso 3. Quando eles chegaram lá em Betel, os discípulos, os profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: eu sei. Cala a boca, fica quieto aí. Eu não estou preocupado que Eliseu vai ser levado. Ele pediu isso para o Senhor, chegou o tempo dele. Tanto que depois, quando Eliseu é tomado, olha aí, verso 16, Eliseu é tomado no carro de fogo logo em seguida. E aquela turma, os filhos dos profetas, lá os alunos, 16, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor, que era Elias. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Elias foi arrebatado. Foram, olha o 18, voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó.
Eles não encontraram, verso 17, no final do 18: não vos disse que não fosseis? Aqueles discípulos de profeta, não, Elias, fica quieto aí. Você precisa dar ouvido para outra coisa, como se Eliseu estivesse dizendo isso. Sabe o que Eliseu estava falando? Sabe o que Eliseu estava fazendo? Eliseu não estava procurando Elias, mas ele estava procurando o Deus de Elias. E a mesma coisa você e eu. Você está olhando para o homem ainda? Você está incomodado com o homem lá no passado, que aconteceu, ou que acontece hoje? Onde está o teu foco? Para quem você tem olhado? O que é que você tem buscado? O que é que você está buscando? Está buscando Elias? Deus tem outra coisa para ele. Não busque Elias, busque o Deus de Elias para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque quando o Deus de Elias está em minha vida, se tem Elias perto de mim ou não, se alguém colabora comigo, se alguém que me ajudou sempre agora quer ir embora. Elias não queria mais saber de nada, queria ir embora. Como? O que eu faço na minha vida sem você? Onde está o teu foco e o meu? Há um desafio para a igreja. A igreja de Jesus está aqui nessa manhã. Deus tem que ser Deus na tua vida. Tem que haver comunhão, você e Ele. Você experimentar de Deus e ter um espírito diferente dentro de você. Eu não quero que alguém fique o tempo todo do meu lado me ajudando. Como se... De quantas pessoas você precisa para você fazer as coisas? Quantas pessoas têm que visitar você para você se levantar? Quantas pregações? O que você precisa? Sabe o que você precisa? Você não precisa de Elias. Você precisa da mesma disposição que Elias tinha. O mesmo Espírito e o mesmo Deus. Tanto que no final, Eliseu pega a capa, Elias é arrebatado, a capa cai, ele pega a capa e ele chega no Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? Ele toca o Jordão com a capa e o Jordão se abre. De quantas pessoas você precisa para permanecer em pé? Quantas pessoas você precisa do teu lado para você conseguir atravessar um deserto? De quantas pessoas, de quantos Elias você precisa para você ser alguém que tenha vida com Deus, que você dê fruto, que você se levante e rompa nessa manhã com toda dificuldade, com a ideia de que as coisas têm que colaborar muito comigo para que eu dê fruto? De que mais você precisa na tua vida? Sabe do que você precisa? Eu também. Um espírito diferente nessa manhã. Menos de mim e mais daquilo que Deus tem dado para homens e mulheres que têm transformado a história. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. E depois ele diz: onde está o Deus de Elias? Eu não estou procurando Elias, eu quero Deus que capacitou Elias, vai me capacitar também. Feche seus olhos. Queria chamar o diaconato aqui. Cadê o pessoal do louvor? Eu queria que subisse aqui, por favor. Nós vamos cear agora. Amados, nós vamos cear, nós vamos falar de aliança agora. Nós vamos falar de aliança não com Elias, mas aliança com o Deus de Elias. O que você tem ainda ouvido, dado ouvido, que continua dividindo você, que continua afetando a tua fé, continua dividindo a casa? O que é que tem roubado a verdade absoluta da palavra de Deus no teu coração? É a dita, entre aspas, ciência, que
afirma teorias contrárias a leis que ela mesma estabeleceu. É o intelectualismo, é a razão. Será que você está dividida, porque você assumiu um raciocínio dentro da sua cabeça, de que ser inteligente, ser cauteloso, é duvidar de tudo, é viver armado, armada, é viver com a guarda erguida, é viver agredindo primeiro, porque não quer mais ser ferido, ferida, quem sabe? E aí já entra outra coisa. O que é que feriu? Que ferida é essa que ainda rouba o teu chamado? Que experiência é essa que ainda limita você? O que é que anda dividindo a casa? O que é que ainda tem limitado você? Oh, em nome de Jesus, diz a Escritura, o justo viverá pela fé. Ele não viverá de quantas pessoas ele puder juntar em torno dele. Aí sim ele se sente motivado, motivada, seguro, segura. Não depende dos Elias, não depende de coisas que aconteceram. Que situação é essa que ainda tem mantido você debaixo de um ferrolho, de um cativeiro, de um cansaço, de uma ferida, de um desgaste? Nessa manhã, em nome de Jesus, nós vamos tomar um passo de fé em nossa vida. Aliança, nós estamos reafirmando as nossas crenças, que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Esse Jesus que é representado pelo pão e pelo suco, aleluia, toda a autoridade foi dada a Ele, e Ele está conosco todos os dias. Não pasmes, não te mandei eu, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, tem um espírito, um ânimo, uma alma, uma anima dentro de você, espírito diferente. Rompa nessa manhã, aleluia, rompa nessa manhã essas coisas todas que você sabe, você tem saído pior delas, você tem se sentido pior. Essa verdade aí, se é verdade, ela liberta, ela não escraviza você. Essa verdade, esse jeito de você pensar, tem te tornado pior. É mentira, é engano, porque verdade liberta. Aleluia, a verdade liberta. Essa verdade dentro de você, o Espírito Santo manda falar, você assumiu isso como verdade. Um ressentimento, uma mágoa, que você tem o direito de se sentir assim. Você se enfiou na caverna, não quer mais saber. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se esse conceito não tem melhorado você, se esse conceito não tem trazido fé, esperança, não talvez mudado tudo já. Eliseu passou anos. Segundo de Reis 3:11 diz que ele deitava água nas mãos de Eliseu, ele serviu Eliseu. Davi, o momento da virada dele foi quando ele foi chamado para servir Saul. O momento da virada de José foi quando ele foi chamado, foi tirado da masmorra para servir a Faraó. E o momento da tua virada e da minha é Deus chamando você, chamando Elias, sai da caverna. É chamando Eliseu, demorou muito, não, eu quero porção dobrada desse Espírito, eu quero me levantar e ser usado também pelo Senhor. Aleluia. Eu queria pedir para o diaconato distribuir o pão e o suco. Não coma ainda, não beba, segure na tua mão e continue orando. O Ministério de Louvor vai estar ministrando aqui. Aleluia. Vá falando com o Senhor. Em nome de Jesus. Qualquer coisa que tenha dividido a casa, em nome de Jesus, rejeite hoje na tua vida. Só você pode fazer isso.
Só você pode fazer isso. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro mais de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo que assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo que assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Senhor, nós rejeitamos essa manhã. Senhor, nós fazemos isso pela fé, porque há algumas coisas às quais nos apegamos. É como se, quando a gente abre mão delas, é como se nós ficássemos sem chão. E coisas ruins, muitas vezes. Coisas que têm justificado a nossa postura, têm justificado estar dentro da caverna. Mas hoje, pela fé, Senhor, mesmo que o sentimento, a mente diga o contrário, Senhor, nessa manhã nós renovamos isso diante do Senhor. A confiança naquilo que o Senhor diz, não o que o meu coração enganoso diz, não o que pessoas disseram. Nesta manhã nós nos levantamos, e aquilo que o Senhor fez na vida de um Elias, o Senhor pode fazer na minha vida. O Senhor pode fazer em mim e através de mim. Nos dá um espírito diferente nessa manhã, Senhor. Uma porção dobrada desse espírito diferente.
Tira essas coisas que têm sido verdades dentro de nós, mas têm aprisionado a nossa